Hoje nesse vídeo aqui eu vou tirar as principais dúvidas que os brasileiros têm quando o assunto é aplicar para o visto americano. Então a gente vai falar sobre dúvidas de estratégia, de 10-160, de decisão de visto, enfim. Esse é um vídeo que vai te ajudar muito a garantir que você vai dar o próximo passo com o pé direito e que você vai estar num bom caminho para aumentar sua chance de aprovação. Muito feliz, inclusive, de voltar a fazer vídeo aqui no canal da Move Vistos. Se você tem acompanhado a gente há menos tempo e não me conhece, eu sou o Cris, eu sou fundador da Move Vistos. No passado eu fazia todos os conteúdos do canal aqui da Move Vistos. E bom, tava com saudade, voltei aqui então pra gente voltar a bater um papo. E a primeira pergunta é a seguinte: qual que é o impacto da escolha do estado nas chances de aprovação do visto e, para quando tiver visto de estudante também, na escolha da escola? Bom, vamos separar então em turismo e estudo, ok? Quando a gente pensa primeiro no visto de turismo e negócio, que é o visto B1, B2, que é o visto mais popular no mundo inteiro para ir para os Estados Unidos, viver uma primeira experiência, via de regra o estado não é um ponto tão relevante assim. É óbvio que se você for pegar em percentual das pessoas que desejam ir para os Estados Unidos, você vai ter uma hiperconcentração na Flórida, uma outra grande concentração em Nova York, Califórnia. E aí você pode olhar para isso sob duas perspectivas diferentes. Uma que, quando você está indo para o mesmo lugar que várias pessoas vão genuinamente fazer turismo, existe a possibilidade de que o agente consular entenda que você é só um turista verdadeiro. No entanto, é importante considerar que existem pessoas que não querem fazer turismo, que querem entrar e ficar no país, e que aplicam falando que vão fazer turismo nos lugares mais populares. Então, esse é um ponto de atenção. Você precisa ter sempre muita assertividade na sua forma de explicar o teu projeto, porque pro agente consular ele tem dois possíveis grupos: o que só quer ir e volta, e o outro que está querendo ir para nunca mais voltar. E ele precisa entender que você vai e volta, então você precisa ser muito assertivo na sua decisão. Não tem nada de errado de você falar que você quer vir aqui para os Estados Unidos para poder passear nos parques que tem em Orlando, por exemplo. Só se certifique de que você está dando elementos suficientes para que o agente consular perceba que a sua estratégia é verdadeira. Por outro lado, pessoas que vão para estados menos populares podem inclusive demonstrar mais originalidade, óbvio, desde que tenha um projeto que faça sentido, um objetivo de viagem verdadeiro. Mas com certeza você falar, por exemplo, que você vai para Ohio vai despertar mais atenção do agente consular do que você falar que você vai passear nos parques. E se você responder direitinho, isso é uma oportunidade de você mostrar que você tem um projeto verdadeiro, um turismo real que você quer fazer. E aí só fica uma dica bem importante. Quando você vai para um estado incomum, esteja preparado para ser perguntado se você tem algum parente ou algum amigo naquela região, porque acontece com algumas pessoas também. A pessoa ela vai ter um amigo em Ohio que pode receber ele, a pessoa está com a intenção de ir ficar e ela escolhe um estado diferente. Então, quando ela vai para lá e ela faz a aplicação do visto, é bem comum que a gente consular pergunte sobre parentes ou conhecidos naquela região. E dependendo do contexto, isso pode gerar uma desconfiança maior de que a pessoa pode estar indo para ficar. Então, percebe que para os dois lados tem pontos positivos e negativos, você precisa ser muito assertivo em se comunicar da forma mais eficiente possível, claro, usando o seu planejamento de passeio verdadeiro, beleza? Quando o assunto é visto de estudante, muda um pouquinho. Principalmente se o assunto for estudar inglês. Eu já vou falar sobre graduação e pós. Porque quando você vai estudar inglês, você se beneficia de ir para um lugar que não é cheio de imigrantes. Então, quando você vai para a Flórida, você precisa entender que tem um monte de gente que está indo para a Flórida não com a intenção de estudar, mas sim com a intenção de ficar e colher dos benefícios do visto de estudante, que permite morar legalmente enquanto está estudando e tudo mais. E pode gerar desconfianças adicionais de que talvez o teu foco não seja o ensino propriamente dito, porque Orlando, Miami, Tampa, Jacksonville, lugares onde o número de estrangeiros é muito grande, você não tem a mesma imersão na língua e que algumas vezes pessoas que estão realmente querendo aprender inglês o mais rápido possível vão acabar preferindo evitar para poder escolher um outro destino que vai ter uma imersão mais intensa. Lembra que quando a gente fala de entrevista de visto, não basta só você falar a verdade, isso é a premissa básica, mas você precisa explicar a tua verdade com tanta qualidade que o agente consular ele fala: opa, tem esse aspecto que eu precisava ouvir, esse que eu precisava ouvir, esse que eu precisava ouvir, entendi a história como um todo, agora eu tomo minha decisão, sentir confiança ou não sentir confiança. Isso facilita demais, ao contrário dele só encontrar um aspecto, sentir que nesse quebra-cabeça estão faltando peças, mas dentro de uma rotina de várias entrevistas sequenciais, ele não tem tempo para perder. Então aumenta a chance de que ele tome uma decisão com as respostas que ele teve até ali e decida. E pode ser que essa decisão não seja tão boa para você. Seja assertivo na tua escolha do estado se você for estudar inglês e saiba como que você vai explicar isso daqui. Quando a gente fala agora em estudar uma graduação ou pós-graduação, muda muito o cenário. Porque agora o teu foco não é o inglês, o teu foco é a jornada acadêmica. E a gente tem inclusive ajudado muitas pessoas na Move a entender a importância do planejamento acadêmico na jornada dos estudantes, principalmente de cursos de graduação e pós-graduação. Para esse público aqui, a universidade para onde você está indo, o curso que você vai fazer, como que isso se encaixa com a sua jornada acadêmica ou profissional,
faz muito mais sentido do que o Estado por si só. Então, dentro do visto de estudante, as pessoas que vão para cursos universitários são as menos impactadas pela escolha do Estado onde elas vão estudar. Vamos para a segunda pergunta. Como saber se eu tenho um bom perfil para o visto de estudante ou para o visto de turismo? Nos dois vistos, são coisas diferentes que são analisadas. No visto de turismo, o que se pressupõe? Que você tem uma boa condição financeira, a ponto de que você conseguiu juntar uma grana ou que vai juntar essa grana, e que você está disposto a converter o seu real, que é uma moeda fraca, para dólar, que custa mais de R$5, para poder gastar e queimar nesse turismo e voltar para que a família possa se entreter e ter um momento de lazer. Válido, super válido. Mas concorda que você converter a sua moeda fraca para moeda forte e precisar gastar um belo de um dinheiro para poder fazer turismo para boa parte dos brasileiros, isso não é uma realidade prática. E perceba que tudo que eu estou falando aqui parte de análises das estatísticas que a Move tem, dos dados dos clientes anteriores, onde a gente consegue juntar tudo isso daqui, olhar os novos clientes e entender padrões de comportamento que aumentam a chance de aprovação. É inclusive assim que a gente conduz a nossa mentoria. A gente pega os novos clientes, identifica padrões com os clientes anteriores que geraram mais sucesso, desde que sejam verdade para o perfil desse cliente aqui, e isso ajuda ele a tomar algumas decisões para poder se preparar para a entrevista e para o processo como um todo. Então, no turismo, o que a gente nota é que a sua renda mensal ela é muito mais relevante do que a sua reserva financeira. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Renda mensal é o dinheiro que você ganha de salário, participação de lucro, o que quer que seja, pode ser mensal, trimestral, enfim, mas aquela sua renda recorrente. Quando você vai para a reserva financeira, a gente está falando de dinheiro guardado no banco, dinheiro guardado na poupança, dinheiro guardado em investimento, mas que seja um dinheiro de resgate imediato, e a gente já vai falar melhor sobre isso. Então, para o visto de turismo, o que importa mais é a sua renda. É difícil uma família que ganha R$2.000 por mês querer fazer turismo nos Estados Unidos, porque simplesmente a capacidade financeira da família é muito pequena, perto dos custos que uma viagem de turismo trazem. Ou seja, a gente fecha esse primeiro ciclo. Para turismo, você ter uma carreira consolidada ou uma renda significativa, e aí você pode pensar a partir de R$5.000, e aí é óbvio que são vários fatores que influenciam a chance de aprovação, mas dentro, quando a gente isola só o critério renda, a partir de R$5.000 já começa a abrir uma possibilidade real de aprovação com uma chance um pouco maior, e conforme a renda sobe, o índice de aprovação ele sobe até um certo ponto. E aí depois tem outros critérios que influenciam, mas entenda então que turismo, a renda conta bastante. Até porque a pessoa ela pode não ter a grana da viagem ainda, ela pode estar querendo viajar lá na frente, é um visto de 10 anos, ela pode querer viajar daqui a um ano, ela vai juntar dinheiro, não tem problema. Quando a gente olha agora para o visto de estudante, a realidade ela muda um pouco. Porque no visto de estudante, ele pressupõe que você tem uma condição hoje no Brasil e que você quer, a partir desse intercâmbio, alavancar a tua realidade financeira e profissional. Seja porque você for estudar inglês ou porque você for fazer uma graduação ou pós-graduação. Qualquer intercâmbio nos Estados Unidos transforma a vida de qualquer pessoa. E o que isso significa? Que vale tanto para pessoas que ganham R$500.000 por mês ou até mais, como vale para pessoas que ganham R$1.500, R$2.000, ou às vezes que estão desempregadas. Se vocês olharem no canal da Move Vistos, vocês vão ver várias pessoas que foram aprovadas para estudar nos Estados Unidos que estavam desempregadas. Eu posso citar a Cláudia, por exemplo, que foi uma cliente nossa, que ela estava desempregada há uns 4 ou 5 meses, fez um processo com uma outra empresa para fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, foi negada no visto, conheceu a Move, viu que a gente era especialista em aprovação de vistos, planejamento acadêmico, contratou a gente, em menos de 15 dias da negativa, ela voltou para a entrevista, foi aprovada e foi estudar em Nova York. Ou seja, ela mesmo desempregada há um bom tempo e usando financiamento estudantil, não recurso próprio para poder pagar a viagem, ela conseguiu a aprovação do visto dela. Então, o visto de estudante, ele traz isso. E aí você pode olhar para vários outros casos nossos, então, de clientes que às vezes estavam desempregados e foram aprovados, pessoas que às vezes eram mega empresários e foram aprovadas, então ele é um visto muito democrático nesse sentido. Por quê? No visto de estudante, o que conta mais é a sua reserva financeira. É a sua capacidade de honrar o teu compromisso de estudo e de custo de vida sem que você dependa de trabalho dentro do país para fazer isso. O governo americano, mesmo que em alguns casos você possa trabalhar legalmente, principalmente em cursos universitários, ele precisa ter certeza de que você consegue se bancar com o recurso que você já tem do Brasil ou de qualquer outro país onde quer que você esteja. Então, no visto de estudante, a reserva financeira conta muito mais e ela tem que ter liquidez. Ah, Cris, eu tenho uma grana no fundo de previdência privado. Cara, vai resgatar em 30 dias. Não está dentro do conceito do que eles entendem como uma reserva disponível para ser usada nesse projeto. E aí o valor ele vai depender. Se eu estou falando para um curso de inglês, por exemplo, de R$12.000 uma pessoa sozinha consegue já ir estudar, R$15.000 um casal, até casal com filho, R$18.000 para cima um casal com 2 filhos. Isso para cada mês de estudo. Quando eu falo para pós-graduação, que tem outros benefícios, trabalho, etc., aí você já pode pensar em a partir de $25.000 para o estudante principal, e $3.000 adicionais para cada dependente, isso para o primeiro ano inteiro de estudo. Repara que para o inglês eu falei em real e para pós-graduação eu falei em dólar. Só que a pós-graduação tem um outro benefício. Você pode usar um financiamento estudantil. Ou seja, você pode não ter o dinheiro ou ter só uma parte do dinheiro
E a Move tem até uma parceria com uma empresa que nós somos os únicos do Brasil a oferecer isso, então é uma exclusividade nossa. Você consegue um financiamento estudantil de até $50 mil para cada um dos 2 anos de um mestrado, de um MBA, por exemplo, e você pode usar esse financiamento para poder pagar o teu custo de vida e para pagar a universidade. Então é um empréstimo que chega a $100 mil ao todo, é muito legal porque viabiliza a realidade de várias pessoas que não conseguiriam fazer esse tipo de jornada. Isso aqui é exclusivo para pós-graduação, que foi inclusive o exemplo da Cláudia que eu acabei de falar. Terceira pergunta, essa daqui é bem capciosa e as pessoas se fazem bastante. Eu devo informar que eu tenho parente nos Estados Unidos? A resposta mais objetiva e direta que eu posso dar, com certeza, hipótese alguma, você deve esconder essa informação do governo. Primeiro, o governo americano ele valoriza muito a verdade, então seja sempre sincero em tudo que você vai ter um bom relacionamento com ele. Não significa que vai ser aprovado do jeito que você queria, mas significa que você não vai se prejudicar no longo prazo mesmo que seja aprovado. Tem empresas, e volta e meia aparecem pessoas procurando a Move que falam sobre isso, que orientaram as pessoas em aplicações anteriores a mentir em relação à renda, dizendo se você não falar que você ganha tanto, você não vai ser aprovado, então quadruplica a tua renda aqui. E a pessoa contratando alguém e falou, legal, quadruplica a renda, vou fazer isso daqui. Colocou, foi para entrevista, foi negado e agora tem que lidar com a realidade. Foi questionado, foi pressionado, foi pedido documentação, a pessoa mentiu, não conseguiu mostrar. Só que agora ela tem uma negativa e uma anotação que não se sabe o que está escrito ali, não tem como se ter acesso, falando sobre o que ela falou que gerou a negativa, ou o que ela deixou de falar, mas no caso de mentira é muito fácil que eles consigam identificar isso daqui. E existe uma possibilidade de que isso manche a história da família para sempre. É óbvio que você sempre pode voltar falando a verdade e tentar uma nova solicitação, e às vezes funciona, mas cara, vai por mim. Esse é o conselho mais importante que eu tenho para te dar. Fale a verdade na sua aplicação. Não esconda nada. Tem parente legal nos Estados Unidos? Coloca. Só para vocês entenderem como que a 10-160 ela apresenta a informação. Primeiro ela vai perguntar se você tem parentes diretos, ou seja, pai, mãe, irmão, filho. Depois vai perguntar se você tem outros parentes. Se você colocar sim para parentes diretos, ela vai pedir que você fale quem é, qual é o status dessa pessoa. E se você colocar sim para outros parentes, tio e etc., aí ele não vai pedir o nome dessa pessoa. Mas sempre coloque, porque isso daqui pode ser um belo de um problema no futuro para vocês. Lembra que a gente está na época da inteligência artificial, sistemas, computadores, e não é muito difícil deles cruzarem dados em relação a tudo isso, sabe? Vai por mim, a última coisa que você vai querer é que o governo americano identifique que você mentiu e gere um banimento de anos e anos e anos, onde você não vai conseguir ter nem chance de aprovar o teu visto americano. A boa notícia é que mesmo você tendo pontos sensíveis no perfil, o que vale para qualquer parente nos Estados Unidos, mesmo que seja legal, porque eles sempre podem ter a preocupação de, será que aquela pessoa que está nos Estados Unidos, ela convidou essa outra pessoa para poder ficar lá e falou que vai ajudar, vai dar grana, ou vai manter ela dentro da sua própria casa por algum tempo para ajudar ela a se estabilizar? Essa é uma preocupação constante, não importa se essa pessoa tem green card ou não. É óbvio que se ela tiver o green card é melhor do que se ela tiver ilegal ou se ela estiver estudando, mas sempre é um ponto de atenção para uma entrevista. A parte boa é que tem solução para isso, não é garantido, mas dentro da Move a gente já identificou padrões de como explicar e que informações eles precisam ouvir para poder entender a realidade e tomar uma decisão, e que isso tende a trazer resultados muito mais positivos. Não significa uma resposta padrão que todo mundo copia e cola. Significa uma estrutura de linha de raciocínio que é adaptada à verdade de cada família e que, quando levada para a entrevista, gera um índice de aprovação muito maior do que pessoas que não passaram para aquele ajuste ali. Quarta pergunta. Estando como turista e querendo mudar de status para estudante, as comprovações são iguais? Bom, isso daqui é importante vocês saberem. Uma pessoa que entrou para fazer turismo e que genuinamente dentro do país ela mudou de ideia e decidiu que ela quer estudar, ela tem o direito de solicitar uma mudança de status. Você precisa preencher um formulário, o I-539, pagar uma taxa para o governo americano de mais de $400, sem falar a taxa SEVES, a taxa de matrícula da instituição, que são outros custos que existem para o estudante de qualquer jeito. E solicitar ao governo americano, a partir das informações que ela está providenciando e da comprovação financeira que ela está mostrando, que o governo americano fale assim, olha, tudo bem, você entrou como turista, o teu status é de turista, a gente vai te permitir virar estudante. Hoje o processo funciona dessa forma, pode ser que eles mudem no futuro, mas já está estabilizado há bastante tempo desse jeito. E sim, você pode solicitar esse processo. O ponto-chave é, o governo americano não gosta de pessoas que usam um visto para entrar no país com o objetivo de fazer outra coisa e dentro do país ele pede autorização. Isso eles não gostam. O que eles gostam é de entender que você entrou para fazer o que você realmente disse que ia fazer e que depois, caso você mude de ideia genuinamente, eles podem te avaliar. Mas se eles desconfiarem de que você já entrou com essa intenção, isso pode não pegar nem um pouco bem para você. Então, antes de eu voltar para o ponto principal da pergunta aqui, se você está pensando nessa jornada, não faça isso.
Aplique para o visto que você realmente quer. A gente, como empresa de vistos não imigrantes, nós temos estatísticas de aprovação dos vistos de turismo, de estudo de inglês, de estudo de graduação e pós-graduação, de au pair e outras coisas. E eu posso afirmar para vocês, vocês têm mais chances até, dependendo do perfil, de serem aprovados para estudar inglês do que turismo, ou então é bem parecido. Mas se eu olho para graduação e pós-graduação, o índice de aprovação está bem mais alto. Então por que alguém vai tirar um visto de turismo com uma chance menor para entrar no país, gastar de novo para mudar de status, ainda correndo o risco de o governo americano desconfiar dessa pessoa? Não faça isso. Se você já tem esse projeto, escolha qual é o visto que você quer, que está alinhado com os seus objetivos no país, aplica para ele e segue em frente. A gente volta agora para o centro da pergunta, que é: a comprovação financeira é a mesma? A escola ou a universidade, elas vão pedir o mesmo valor de reserva financeira para poder incluir como um dos critérios para poder aprovar a sua matrícula e gerar o teu I-20, que é o documento mais importante da pessoa que quer estudar nos Estados Unidos. Então a escola e a universidade vão pedir a mesma coisa e o governo americano vai analisar de qualquer jeito. Na entrevista ele vai olhar o teu I-20 e vai ver quanto que você tem de grana. Na mudança de status ele vai olhar o teu I-20 e vai ver quanto que você tem de grana, e somado a isso você vai ter que anexar o teu extrato bancário, ou pelo menos na maioria das vezes anexado, e eles vão olhar para ver que a grana é sua, etc. Então sim, a comprovação financeira é a mesma, ou seja, se você já está com a intenção de mudar de status dentro do país, abandona esse projeto, aplica para o visto que você quer, que vai ser muito melhor para você. Vamos para a última pergunta agora, mas eu queria convidar vocês a se inscreverem aqui no canal. A gente fala muito sobre vistos americanos, estamos trazendo algumas outras possibilidades de intercâmbio também, e todo final de semana tem uma entrevista com um cliente nosso que conta a jornada, e pode ser que você se identifique com a história de várias dessas pessoas. Última pergunta: com quanto tempo de antecedência eu devo aplicar para o visto? Isso aqui é bem importante, tá? Vamos lá. O visto de turismo, primeiro, ele lembra que é um visto que vale 10 anos, ou seja, você pode aplicar para fazer viagens quando você quiser. Via de regra, é desejável que você já tenha uma viagem planejada e por isso você está tirando. O processo de aplicar para o visto de turismo ele é simplificado, porque é definir a estratégia 10-160, fazer simulação de entrevista, se você for cliente da Move, e fazer a entrevista propriamente dita. O que acontece? No visto de turismo, as datas não estão tão fáceis quanto no visto de estudante. Então, às vezes, as pessoas já conseguem data de entrevista para 2, 3 meses para frente, podendo ser até mais. Então, é recomendado que você quer fazer uma viagem que você inicie o seu processo pelo menos 5 meses antes, para dar tempo de fazer todo esse processo com tranquilidade. Claro, sem ter como garantia por causa das datas que ninguém tem como prever, elas podem mudar de um dia para a noite, mas é o que nós recomendamos para os nossos clientes que querem fazer o processo com mais segurança e serem instruídos com base em todo o método da Move, que faz com que a gente seja reconhecidamente a empresa com maior índice de aprovação do Brasil. Você tem um visto, você pode comprar passagem e pedir para entrar nos Estados Unidos em qualquer momento dentro dessa vigência de 10 anos. Quando eu vou para o visto de estudante, as regras dele hoje são: ele é um visto de 4 anos de duração, embora exista casos em que o programa possa durar mais do que isso, ou uma pessoa ela possa evoluir academicamente e acabar ficando um período maior, e pode fazer isso legalmente, não tem problema, porque quando você entra no país, o visto ele já não importa mais tanto, o que importa é a sua autorização para estar no país, e o que determina isso não é o visto, é aquele 20, que é o documento de matrícula que a escola gera. Então hoje, nas regras de hoje, você consegue, por exemplo, eu estou fazendo um curso de inglês intermediário ou avançado numa escola de inglês, vi uma oportunidade de ir para uma universidade, eu posso fazer uma nova matrícula e transferir para lá, e agora eu ganho um período X para frente. Então o que determina a tua legalidade é a tua matrícula na escola cumprindo as regras da instituição e não teu visto propriamente dito. Mas se a gente volta para a origem da pergunta, quando você tem uma data de início das aulas, você pode aplicar até 1 ano antes desse período. Ou seja, uma pessoa que vai começar as aulas no dia 5 de janeiro de 2027, ela pode estar fazendo a matrícula e a entrevista depois do dia 5 de janeiro de 2026, ou seja, 1 ano antes. Mas isso é para tirar o visto. Para poder entrar nos Estados Unidos, você pode entrar 30 dias antes do início da aula. Então você pode ter o visto aprovado, fica esperando, deu 30 dias antes, aí você entra. Para o pessoal que contrata a Move para fazer inglês, ele é um processo bem mais rápido. Via de regra, em 1 mês e meio a gente consegue preparar todo mundo, passando por todas as etapas, usando tudo que a gente tem de dado e o máximo de inteligência para ajudar as pessoas. Quando eu falo em pós-graduação, aqui a complexidade ela cresce bastante, o planejamento acadêmico demanda muito mais energia, então a gente pode pensar em 2 meses e meio, 3 meses para poder fazer esse processo, quando o nosso cliente ele não trava em nenhum processo específico, nenhuma etapa específica, e o processo flui normalmente. Por isso até que em curso de pós-graduação nós temos um contrato de 1 ano, que é para poder dar essa garantia maior, e isso dá muito mais tranquilidade, porque a pessoa ela pode, por exemplo, contratou a Move em janeiro de 2026, chegou em novembro de 2026, ela efetuou a matrícula, porque estava preparando um monte de coisa, para começar a estudar no último semestre de 2027, por exemplo. Só para vocês entenderem que é uma linha muito mais esticada. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem contratar a principal empresa de planejamento acadêmico e aprovação de vistos americanos do Brasil,
essa é a Move. Aqui na descrição tem alguns links, você pode clicar, preencher um formulário e fala com o nosso time que a gente pode te ajudar. Lembrando, quando a gente fala em mentoria, tem gente que pensa, nossa, então vão me ensinar e eu vou fazer? Não. A mentoria da Move, tudo que a gente puder fazer por você, a gente vai fazer. Então é a mentoria mais mão na massa possível para que você não precise se preocupar. Inclusive, uma coisa incrível que a gente acabou de lançar, a Move criou uma inteligência artificial para usar os dados dos clientes anteriores dentro do perfil dos nossos clientes e fazer simulações de entrevistas para as pessoas que contratam a Move. Olha que incrível. É a simulação de entrevista mais avançada que existe no mundo inteiro. Nenhuma empresa fez o que a gente fez e todos os nossos clientes vão ter acesso a isso. E isso pode te ajudar demais no seu processo. Inclusive, aqui na tela, eu estou deixando um vídeo que é justamente o da Cláudia, que eu citei aqui, que era aquela moça que pegou o financiamento estudantil e que estava sem trabalhar por um tempo e que conseguiu, com a nossa ajuda, ser aprovada para fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos menos de 15 dias depois de ter sido negada com uma outra empresa. Isso pode te ajudar demais a entender as possibilidades e como que a Move é experiente para poder te ajudar. Então é isso, pessoal. Cris aqui. Um abraço para vocês e até mais.